Olá, sejam todos bem-vindos ao programa OAB na TV desta semana. Hoje nós iremos falar sobre o início da carreira na advocacia e sobre os principais desafios que o novo advogado encontra ao ingressar neste mercado de trabalho. O nosso convidado é o presidente da Comissão do Jovem Advogado aqui da subseção, o Dr. Tarsis Nogueira da Silva. Além de acompanhar o programa OAB na TV todas as terças e quintas-feiras aqui na TV Câmara, também pode acompanhar as entrevistas completas no nosso canal do YouTube, que é OAB Subseção Itajaí. E também você pode acompanhar todas as novidades e notícias da OAB Subseção de Itajaí no nosso Facebook e também no nosso Instagram. Eu começo dando as boas-vindas, então, ao Dr. Tarsis Nogueira da Silva, que é o presidente da Comissão do Jovem Advogado, que já está aqui conosco. Você já sabe que neste ano o programa OAB na TV, então, entrevista de forma online. Então, o Dr. Tarsis está aqui do outro lado da telinha e a gente já, então, deseja, muito obrigada, a gente agradece, na verdade, a sua participação aqui e deseja que seja uma entrevista muito produtiva. Doutor, seja bem-vindo. Obrigado pela oportunidade, Luana. Obrigado, em especial ao OAB TV, né, por poder compartilhar de um tema importante, que é o ingresso do jovem advogado no mercado de trabalho, os desafios que ele vai encontrar, os desafios concernentes à pandemia e outros temas relevantes para a advocacia no geral. Doutor, hoje, se a gente for analisar os números no site da OAB Nacional, a gente tem mais de 1.200.000 advogados inscritos aqui no país. E mensalmente a gente sabe que novos advogados chegam ao mercado de trabalho. E esse início não é tão fácil assim como se imagina ou como a gente vê na faculdade, né? Infelizmente, nem todos que saem da academia, que saem da faculdade de Direito, têm a oportunidade de já sair trabalhando num escritório pequeno ou grande ou de renome, tem que começar a carreira solo. E é difícil, realmente é difícil, é trabalhado, é dificultoso. Né? Aqui em Itajaí somos mais de 1.000 advogados, numa cidade com um pouco mais de 200.000 habitantes. Então, o mercado de trabalho é competitivo, ele é predatório, em outras palavras, e o jovem advogado, ele entra num mercado competitivo, porém gratificante, né? Sabemos das dificuldades, sabemos da luta diária do advogado, né? Conhecemos esse caminho e, aos poucos, a gente vai aprendendo o trabalho em si, como fazer e como realizar o nosso trabalho. O bom e também o que não deve assustar os jovens advogados é que todos passam por isso. Né? Todos passam por esse caminho até chegar num patamar talvez de 15, 20 anos na advocacia, né? Exatamente. A carreira do advogado, ela não se constrói da noite para o dia, né? O cara não amanhece um advogado de renome, né? Ele trabalha essa carreira, ele vai discutindo essa carreira, ele vai criando os mecanismos que o tornam um bom advogado, um advogado de renome, um advogado de sucesso. É dificultoso, é trabalhoso, sim, porque, como bem tu falou, 1.200.000 advogados inscritos na ordem, é bem concorrido, é bem difícil, é bem puxado, são horas e horas peticionando, horas e horas atendendo clientes, para que a gente possa construir um nome em torno da advocacia. E a gente também lembra que muitos jovens advogados, alguns têm a possibilidade, inclusive, de atuar como estagiário nos escritórios, o que muitas vezes acaba facilitando, mesmo que seja ali para o momento de realizar, de fazer a prova na OAB, já é uma facilidade, né, para quem tem essa possibilidade. Já quem não tem, acaba encontrando outras formas, né, para buscar, então, esse posicionamento no mercado de trabalho. Exatamente. A grande dificuldade hoje é justamente você entrar no mercado de trabalho, seja como estagiário, auxiliar, advogado júnior, enfim, você entrar dentro do mercado de trabalho e depois você prestar um exame da ordem, pegar a sua própria carteira e se recolocar no mercado, né? Estar atuando dentro da profissão, estar advogando propriamente dito. Né? É lógico que todo o trabalho que você faça na área jurídica antes da prova da ordem te habilita, te facilita o conhecimento para que você faça a prova sem tanta pressão, né? Sem tanta a necessidade extrema de você passar para dar uma resposta, né? É o que a gente vê bastante nas conversas com os advogados que a gente tem, jovens advogados aí. Então, você participar do escritório, você trabalhar no escritório, abre caminhos.
abre possibilidades, abre conhecimento, facilita, sim, o desenvolvimento do advogado. Doutor, e você é presidente da Comissão do Jovem Advogado aqui, também conversa com muitos jovens advogados. Quais são as principais dúvidas? Assim, saí da faculdade, peguei minha carteira, recebi ali, a gente tem as cerimônias, né? Agora na pandemia não mais presenciais, mas a gente passou por alguns anos, todos os meses, o jovem advogado vai ali e recebe a sua carteira em uma cerimônia. E a partir daí, o que faz? Né? Quais são as principais dúvidas? Então, as principais dúvidas, por incrível que pareça, são desde acessar o sistema, que modelo de petição, que tipo de petição, qual é o modelo de ação, qual é a ação que eu vou entrar para esse processo, que sistema eu vou utilizar, como eu trabalhar com o protocolo digital, né, judicial, o token, como eu vou fazer para mim gerir minha senha, gerir meus prazos. Então, as dificuldades elas já começam na base. Isso se dá pela a formação acadêmica que é prestada nas faculdades hoje, que são voltadas ao concurso, são voltadas a passar na prova da ordem, e não focadas, propriamente dito, no desenvolvimento de escritório, de você construir a tua carreira como um advogado, né? Sanando essas dúvidas lá na faculdade, ensinando a peticionar, ensinando que caminho seguir, propriamente dito. Infelizmente, eu, no meu ponto de vista, a maior dificuldade que você tem para o jovem advogado é a base. É o peticionamento, é o sistema, que modelo de petição, que tipo de ação vamos entrar, aí que começam as dificuldades do advogado. E cada... Do jovem advogado, perdão. Sim, e cada justiça, por exemplo, a federal, a do trabalho, a estadual, cada uma tem um sistema diferente, né? Exatamente. Uma questão debatida até por nós, da OAB e por advogados no âmbito geral, é justamente esse excesso de sistemas, né? A Justiça do Trabalho tem o seu PJE, a Justiça do Paraná tem o Projude, outras justiças utilizam o EPROC, outras utilizam N sistemas, com N versões, com N modelos, que faz com que o trabalho se torne penoso, né? Você peticiona na Justiça Federal no EPROC, aqui em Santa Catarina também é EPROC, na Justiça Estadual, agora se tornou EPROC também, no Paraná já é Projude, né? E na Justiça do Trabalho é PJE. E para cada um deles você utiliza um sistema diferente, que às vezes um não vai no Google, outro não vai no Firefox, então você tem que ter um equipamento à disposição para quase cada sistema que o tribunal exige. E, na sua visão também, quais são os principais desafios que o jovem advogado enfrenta ao entrar no mercado de trabalho? A gente está falando aqui, talvez, dessa dificuldade, até mesmo na formação, para ter o advogado propriamente no escritório, formar ele ali como um gestor, um administrador de escritório também, né? Mas quais os outros principais desafios? Um dos principais desafios é construir uma carreira, solidificar a sua carreira, começar a construir a carreira, porque o advogado que ele trabalha como profissional liberal, ou seja, não trabalha vinculado a nenhum escritório que ele receba mensalmente, ele tem que construir o seu ganho, ele tem que sustentar a sua família, se sustentar, criar um mecanismo para que ele possa suprir as suas necessidades. E a gente sabe que todo trabalho no seu início, ele não rende o tanto quanto esperamos. Ele demora até ter resultados, ele demora até que as ações efetivamente comecem a sair, que você comece a receber honorários de seus clientes de acordo com o seu trabalho prestado. Então, o desafio do advogado, do jovem advogado, ao entrar no mercado de trabalho, é justamente começar a construir a sua carreira de forma que ele possa suprir as suas necessidades. Sim. E a gente pode falar que talvez essas dificuldades acabam fazendo com que o jovem advogado opte para ir a fazer um concurso público, né, com medo talvez da carreira, de construir essa carreira como advogado, acabe encontrando a oportunidade de crescer em um concurso público? Sem sombra de dúvidas, sem sombra de dúvidas. Eu, no tempo da minha faculdade, da minha formação, meus colegas, a maioria optou justamente pelo emprego público, né? Concurso público, são poucos os que advogam hoje, né? São advogados militantes, no caso, por justamente não querer construir essa carreira, não começar do zero, onde é mais fácil você estar vinculado a algum emprego público, concursando, que você vai ter o seu salário garantido todo mês, né? Justamente pela sua falta de saída, esse início, que é tão difícil.
Certo. E até mesmo na própria comissão, vocês acabam atuando com orientações de como o jovem advogado pode criar uma rede de relacionamentos, participando, às vezes, até mesmo da OAB, participando de outras entidades, instituições, para você acabar criando essa rede de relacionamentos? Nós temos, sim, na nossa subseção, no caso, a gente tem a noção do tamanho que é um network, o que ele significa. Né? As comissões, elas são voltadas justamente para que você desenvolva esse network. Então, a gente trata de diversos temas. Na nossa subseção hoje são 42 comissões. Então, temos todos os temas possíveis, variados dentro da área do direito. Né? Então, sempre em algum momento, o jovem advogado vai se encaixar em algum tema. A gente sempre, quando nós temos a nossa entrega de carteiras, a gente orienta os nossos jovens advogados que, além da comissão do jovem advogado em si, participe das demais comissões justamente por desenvolvimento do network, para que ele tenha um suporte, para que ele tenha alguém que ele possa pedir uma informação, que ele possa sanar uma dúvida, que ele possa chegar até alguém de uma forma objetiva, porque muitas vezes tu não consegue ir no presidente da OAB de uma forma objetiva, não porque ele não está disponível para o jovem advogado, os compromissos, o trabalho, as funções, enfim. Então, dentro dessa rede de network de advogados, das comissões, a gente desenvolve vários temas, o que facilita bastante o desenvolvimento do advogado no geral. Dr. Tarsis continua aqui conosco. No próximo bloco a gente vai falar um pouco mais, até mesmo sobre esse momento de relação Covid, né, a pandemia, também os jovens advogados saindo da faculdade, prestando então a prova da OAB. No próximo bloco a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso e é um novo momento, também uma nova chegada do advogado ao mercado de trabalho. Com certeza deve haver uma mudança, né, uma quebra talvez de mudanças agora entre a advocacia antes da pandemia e pós-pandemia também, né? Então, no próximo bloco, o doutor Tarsis vai falar conosco sobre isso e um pouco mais sobre o trabalho da Comissão do Jovem Advogado aqui da subseção. Estamos de volta com o programa OAB na TV. Hoje nós recebemos o presidente da Comissão do Jovem Advogado aqui da subseção, Dr. Tarsis Nogueira da Silva. No primeiro bloco a gente falou um pouquinho dos desafios que o novo advogado, né, o jovem advogado que chega ao mercado de trabalho vai enfrentar na carreira da advocacia. E agora a gente vai falar um pouquinho também sobre esse momento de pandemia. Saber se há essa previsão de mudanças, até mesmo da chegada do novo advogado ao mercado de trabalho e, claro, se há também alguma mudança já acontecendo ou então prevista para os próximos meses e anos no sistema, né, até mesmo no judiciário. Doutor Tarsis, a gente retorna, né, no segundo bloco aqui falando então, eu queria saber do doutor como que analisa essa situação Covid, cursos online também, né, principalmente para quem está se preparando para a prova da OAB e ingressar na profissão. É um momento de muitas mudanças, né? Exatamente. A tecnologia, ela nos auxilia bastante. Ela é uma ferramenta hoje indispensável, né, para o advogado, seja para o profissional que for. Hoje ele faz necessidade de ter um bom celular, um bom computador, um bom equipamento que possa suprir a sua demanda, né? A pandemia em si, ela trouxe desafios que até então a nossa geração, propriamente dita, não tinha enfrentado, que é ficar 6 meses praticamente sem abrir o escritório, sem tu poder atender o teu cliente, muitas vezes em virtude da pandemia, em virtude de Covid, de estar doente, propriamente dito. E os fóruns em si não estão tendo audiência presencial, audiência somente virtual. Agora, com a advocacia em si, a OAB batendo em cima um pouquinho, a tendência é voltar algumas audiências de menor risco, com menos pessoas, eu acredito, que não venha trazer risco de saúde, né, para as pessoas pela pandemia do Covid. Então, os desafios são imensos, porque a gente não tem a noção certa do que vem na frente. Se realmente vai voltar a ser como era antes, ou se teremos que nos adaptar a um novo normal, que me soa um pouco estranho, né, passar por essa fase. Né? E o advogado ele vai ter que se preparar e se ambientar com esse novo desafio. Sim. Acredita que a pandemia pode mudar o formato de trabalho
do advogado, né, tanto do jovem advogado como do advogado que já está trabalhando? Eu acredito que ela já mudou. O fato de nós estarmos aqui fazendo essa entrevista de forma virtual, ela já é um predicativo do que vem pela frente, né? A tendência é cada vez mais esses meios eles estarem inseridos na questão do jovem advogado, do advogado em si, dos escritórios grandes, que já fazem essas reuniões há muito tempo, quem sabe antes da pandemia, porque tu deslocar de uma cidade para outra tem um custo elevado. São diversas nuances ali que podem acontecer, que podem dar errado. Enquanto você tem a tecnologia à sua disposição, o celular, você consegue fazer uma reunião com outra pessoa do outro lado do mundo. Então, consegue reunir com o juiz, consegue reunir com as partes. Então, de uma forma que facilita um pouco quanto ao processo. No entanto, tira do advogado em si o balcão, né, da advocacia. O fato de você estar no fórum com o seu cliente, o fato de você estar lá no gabinete do juiz, trocando uma ideia, trocando conhecimento, enfim, ela traz um desafio diferente para o advogado. Até porque a legislação também deve mudar em algumas questões, por exemplo, se tudo ficar virtual, né? Eu sou leiga no assunto, não sou advogada, mas tem determinados casos que as testemunhas, por exemplo, não podem ouvir o que a outra fala, e como trabalhar tudo isso, né? Se você vai estar no mesmo local, no mesmo escritório, falando da questão da legalidade mesmo, né? Esse é o grande desafio. Esse é o grande desafio. Numa audiência em que você tem que ouvir diversas testemunhas, a maioria pode não ter acesso às tecnologias, não ter a intimidade com a tecnologia, porque é um mundo desconhecido para muita gente. A maioria conhece Facebook, Instagram, enfim, não conhecem as plataformas de reunião online. Então, a testemunha vai estar inserida no escritório do advogado, a testemunha vai estar na casa do cliente, na casa da parte, como vai ser? Né? É uma questão a ser desenvolvida, é uma questão a ser detalhada. E aí entra a questão da legalidade, porque a gente sabe que não pode, né, ter essa comunicação, essa instrução do advogado para a testemunha, essa orientação. Então, são detalhes que a justiça, que a lei, que o legislador em si vai ter que pensar muito bem antes de propriamente dito tornar tudo digital, né? Porque senão vai trazer prejuízo a alguém, invariavelmente. Né? Já é um prejuízo a pandemia, já é um segundo prejuízo você não poder mais adentrar aos fóruns, naturalmente, como era antes. É claro que se entende o momento que se vive, né? Mas é um prejuízo muito grande a questão justamente das audiências, como vão ser realizadas os atendimentos ao cidadão comum. E a gente pode pontuar impactos que a pandemia pode causar na carreira do jovem advogado? Atrasa o desenvolvimento do jovem advogado. A pandemia, sem dúvida nenhuma, ela veio no momento inoportuno, né, para o mundo todo, não só para o advogado, mas para o mundo todo. Mas a questão do jovem advogado é justamente esse network que ele perde. Esse tempo que ele não pode se reunir com os colegas de profissão, esse tempo que ele não pode se reunir com juízes, com partes, enfim, ele torna um pouco mais difícil, um tanto quanto mais difícil, justamente o desenvolvimento desse network, desse contato, dessa coisa que precisa. O advogado ele precisa estar em constante contato com pessoas, com partes, com outros advogados, com outros procuradores adversos do processo. E assim vai, porque senão você não desenvolve a sua carreira. Você fica estagnado no conhecimento que você tem. E estar estagnado no seu próprio conhecimento, você não cresce. Infelizmente é assim que funciona. A gente não cresce sozinho. A gente precisa de alguém, de apoio, de ancoragem, para que a gente possa subir. Hoje, talvez esse contato do jovem advogado, o que o jovem advogado tem encontrado é realmente compartilhar o seu conhecimento através das redes sociais. É o que a gente tem visto muito, também a possibilidade de compartilhar ali através das redes, mas é o que o doutor fala. Falta aquele relacionamento, né, diário que vocês tinham, né, nos corredores dos fóruns. Exatamente. Eu vejo a questão das redes sociais com uma certa cautela e preocupação, diga-se de passagem, né? Eu vejo muitos advogados hoje tirando dúvidas através de Instagram, TikTok, quando deveria estar cobrando a sua consulta. Ele desenvolveu um trabalho, ele estudou, ele passou horas na faculdade sentado, prestou uma prova dificílima. É difícil entrar na OAB, é difícil ser um advogado. E ele está ali gratuitamente fornecendo um conhecimento. Né? E muitas vezes a pessoa que pegou esse conhecimento contratou outro profissional que não fez essa parte. Então, eu vejo com uma certa cautela, porque todo trabalho requer ganho.
né? E o advogado vira advogado, ele trabalha para ser advogado, ele conquista esse direito de ser advogado justamente para ter ganho. E a partir do momento que ele abre mão disso para tirar dúvidas pela rede social, se torna uma preocupação para mim, do ponto de vista como um jovem advogado. O que virá pelo futuro? Poderemos cobrar as consultas? Né? E assim vai. Então, nesse ponto de vista dos aplicativos em si, eu me preocupo muito com a forma como está sendo utilizado. Né? Eu tenho visto uma certa cautela esse detalhe. E outra questão, doutor, que é importante a gente falar é a questão das prerrogativas, né? Também acaba sendo uma dificuldade para os jovens advogados ter violação das prerrogativas ou não, a defesa dessas prerrogativas, né? Também chega até a Comissão do Jovem Advogado algo em relação a isso? Chega sim, chega sim. A grande questão é justamente a formação de base do advogado. Não se dá um enfoque grande para a prerrogativa do advogado, para a lei que garante o direito do advogado. Nós temos uma lei federal que nos protege, que nos garante acesso ao fórum, que nos garante acompanhamento de outro advogado em caso de prisão. Nós temos vários detalhes ali que é desconhecido da maioria dos advogados, dos jovens advogados. Justamente porque o enfoque é outro. O enfoque se dá para concurso, se dá para outras matérias, e o advogado acaba perdendo essa grande oportunidade e esse grande defensor dele, que é a própria lei federal. Né? E quando ele é suprimido os seus direitos, ele não corre para lá. Ele não corre para os seus direitos, ele não corre lá para a sua prerrogativa. Infelizmente, ele acaba esquecendo. Às vezes ficando com vergonha, às vezes, por N motivos, ele não conhece aquilo que ele garante. E esse é um trabalho a ser desenvolvido pela nossa comissão. Perdão. Certo. Não, imagina, e de que forma que o advogado, então, né, que está nos acompanhando agora, por exemplo, o jovem advogado que tem alguma violação, né, a respeito das prerrogativas, o que esse jovem advogado deve fazer? Procurar a OAB, procurar a comissão? Como que funciona? Imediatamente. Em caso de violação de prerrogativa, além de estar com o seu estatuto da ordem no seu bolso, com a nossa carteirinha roxa, que traz ali nos seus artigos as prerrogativas do advogado, tá? Tem que estar junto com ele. Automaticamente, ao ter violado o seu direito, ele tem que procurar o presidente da OAB, secretário, o presidente da comissão, da onde ele estava inserido naquele momento, seja da jovem advogada, da mulher advogada, da comissão carcerária, enfim. Ele tem que ter esse direito assegurado. Essa prerrogativa, essas violações de prerrogativas, elas são comuns. Infelizmente, são comuns. E muitas vezes os advogados, eles esquecem, eles fazem de conta que não veem, né? Se escondem, ficam com medo, justamente por não conhecer. E a nossa subseção em si, ela tem 42 comissões. Ela tem 42 presidentes de comissão que estão dispostos ali para atuar em favor do seu afiliado, do advogado em si, do jovem advogado, principalmente, que está começando a carreira. Ele precisa desse apoio. Ele precisa se sustentar na advocacia, se sustentar no advogado, nos mais velhos. E nada melhor do que ter as comissões propriamente ditas para isso. Claro. Doutor Tarsis continua aqui conosco. No próximo bloco, então, a gente vai falar do trabalho da comissão. Nesses últimos anos, né, ano passado e esse ano, não foi possível a realização também de eventos presenciais, mas a gente vai saber como está a programação dos debates, a discussão sobre esse cenário para o jovem advogado também. Então, no próximo bloco, a gente vai falar sobre como você, jovem advogado, também pode fazer parte da comissão. Estamos de volta com o programa OAB na TV. Este é o nosso terceiro e último bloco do programa desta semana. Entrevistamos o presidente da Comissão do Jovem Advogado, Dr. Tarsis Nogueira da Silva. E neste bloco a gente vai falar um pouco sobre o trabalho da Comissão do Jovem Advogado. No início a gente falou dos desafios do que os novos advogados enfrentam para entrar na carreira da advocacia. E agora a gente vai falar um pouquinho das atribuições também da comissão, né? Doutor, explica pra gente quais são as atribuições da Comissão do Jovem Advogado. Então, a nossa comissão ela é um comitê de boas-vindas ao advogado. Ali ele vai ter o primeiro contato, propriamente dito, com a advocacia.
A gente promove o curso de iniciação à advocacia, então quando o advogado vem ali, a gente palestra, né? A gente vai entregar a carteira, a gente faz uma palestra sobre contratos, sobre procurações, sobre peticionamento, sobre vida de escritório. A gente começa ali, né? Começa com esses detalhes para o jovem advogado que está inserindo-se no mercado de trabalho, né? E que vem para um mundo novo, né? Muitas vezes são pessoas de mais idade, alguns são mais jovens, têm um pouco mais de facilidade, mas ela tem que ter esse primeiro contato com a advocacia no geral, porque é como eu falei antes, a formação de base não te diz como fazer uma procuração. Tampouco a gente também diz os detalhes, né? Isso a gente vai descobrindo com o tempo, porque sempre são novidades. O direito em si é novidade o tempo todo. Então, mas a gente passa uma coisa um pouco mais específica para o advogado. Como fazer uma procuração, como fazer um contrato, cláusulas específicas e por aí adiante. Então, a nossa comissão ela começa com o curso de boas-vindas. Nós também temos ativamente participado das provas da ordem, né? A nossa comissão, a nossa subseção aqui, com a comissão do jovem advogado, vai entregar água, um chocolatinho, canetas, tirar um pouco do peso que é fazer uma prova da ordem, estando participando, dando um apoio para as pessoas que estão ali prestando esse concurso, né? E que querem entrar na prova da ordem sem esse peso, né? Tentar tirar o máximo possível do peso da necessidade de entrar na ordem. É porque é difícil, né? É uma pressão imensa para esse estudante, né, que tem há pouco tempo saiu da faculdade, muitos, e tem que logo enfrentar essa prova, que daí vem a prova objetiva, daí passa da objetiva, vai para a subjetiva. É uma pressão grande, né? É uma pressão enorme, até porque quando o advogado geralmente vai prestar a prova objetiva, são 80 questões. E a prova subjetiva é um tema que supostamente ele se identifica. Então ele vai com essa pressão de saber o tema, de ter uma noção do que é. Mas chega lá, a coisa é um pouco diferente. Como a gente costuma dizer, né, no interior onde eu nasci, a banda toca em outro ritmo. E a coisa pega, a coisa fica pesada. E você tem tempo para fazer a prova, tem pouca pesquisa para pesquisar, você não tem para quem socorrer. Então, a nossa comissão, ela atua justamente tentando tirar esse peso, tirar esse enfoque da pessoa chegar ali quase que neurótica, né? O estudante está ali, como você diz, terminou a faculdade, entregou a monografia, o TCC, enfim, está prestando agora a prova da ordem. São 80 questões objetivas e mais uma prova discursiva dificílima, que leva o advogado a ingressar nos quadros da advocacia. Então, o nosso projeto começa aí, né? Entregando latinho lá, entregando maguinha, canetinha, para que eles possam chegar mais. Esqueci da caneta em casa, meu Deus, e agora? Não, a ordem está ali para entregar pelo menos uma caneta. Não podemos fazer a carteira já, mas a caneta a gente pode. E o segundo passo, após ele passar na prova da ordem, assim que cumprir os requisitos de entrega de documentação, é participar do nosso curso de iniciação à advocacia, que é importantíssimo. São 2 ou 3 horas de curso ali, importantíssimos, para que o advogado comece a ter esse primeiro contato. A partir desse momento, ele já é um advogado, ele já pode peticionar, ele já pode resolver a vida de uma pessoa ou prejudicá-la. É claro que isso é inerente ao seu trabalho, ganhar ou perder faz parte da advocacia, a gente não ganha todos, né, e a gente não perde todos. Então, a gente trabalha dentro do equilíbrio que possa ser o melhor possível para o nosso cliente. E nesse período de pandemia, quais têm sido os projetos da comissão? A gente sabe que a comissão do Jovem Advogado sempre é muito participativo em muitas ações, né? Nas ações das diversas comissões, o Jovem Advogado está sempre presente. Mas agora, por conta da pandemia, também a gente não teve eventos presenciais. Mas como que vocês têm trabalhado nesse período, então, um pouco mais digital, online? Então, enquanto estavam suspensas as provas da ordem, a advocacia, a comissão em si, ela não atuou, por exemplo, no primeiro tema ali, que é auxiliar o jovem advogado que está prestando ali a prova da ordem, né? Porque não tinha como. Agora, voltando às nossas reuniões, os nossos cursos, que aqui na nossa subseção já começaram a ser presenciais novamente, a nossa comissão ela tem atuado com as demais comissões em projetos de palestras e cursos preparatórios da advocacia e para atualização mesmo, para que o advogado esteja o tempo todo em atualização, porque as leis mudam muito rápido, o entendimento muda muito rápido, então a gente precisa estar preparado para esse mercado novo. O nosso projeto, o nosso enfoque é esse. O segundo enfoque é o network. É muito importante que o jovem advogado participe das ações da OAB,
participe dos cursos, dos jantares, é lógico, mantendo a questão da saúde em primeiro lugar, né, com distanciamento social, com máscara, com álcool gel, o possível, né, mas sempre que possível esteja presente. Então a gente trabalha dentro dessa questão, para que o jovem advogado ele tenha um contato com advogados mais velhos, que ele tenha contato com a experiência em si, porque ele vai adquirir experiência depois de muito tempo de trabalho. E ela é custosa, para sozinho é difícil. É difícil. Se não tiver ninguém amparando ele, é muito difícil. Então, nossos projetos são focados nessa questão de preparar o advogado. E essa resposta também já é um dos pontos de por que é importante participar da Comissão do Jovem Advogado, né? É você estar ali em contato com os colegas. O network hoje é a ferramenta mais importante que tem dentro do mercado de trabalho, seja ele qual for. Né? As relações públicas, como era falado antigamente, elas se tornam indispensáveis no mundo digital que vivemos hoje. A gente precisa ter esse entendimento com as demais pessoas para que a gente não fique sozinho. Né? A gente tem que ter um auxílio, a gente precisa de alguém. Ninguém faz nada sozinho, é impossível. O mundo é muito globalizado, é muito grande para a gente tentar conquistá-lo sozinho. Mas a gente pode, com a ajuda dos demais colegas, chegar em algum lugar. Então, a nossa comissão foca bastante nessa questão do network, de comunhão. Com happy hour, com promoções, com eventos. É lógico que ainda estamos engatinhando, infelizmente a pandemia atrapalhou bastante o desenvolvimento em si das comissões e dos jovens advogados, mas a gente está trabalhando já dentro desse quesito. Sem contar aquela troca até mesmo de informações. Muitas vezes ninguém sabe tudo, né? Muitas vezes o jovem advogado ou o próprio advogado está com uma dúvida em determinado assunto e aquele colega trabalhou naquele assunto há um dia e ali pode se esclarecer, tirar dúvidas e os processos também fluírem, né? Exatamente, isso acontece bastante. É incrível como isso acontece no dia a dia. Você colega vai almoçar com um colega de profissão ali, por um momentinho que você tem de lazer e você acaba conversando um assunto que era importantíssimo para o desenvolvimento da ação que você está fazendo. E ele tem um feedback ali para te dar, ele tem uma orientação para te passar. Então, é por isso que a gente ressalta a importância do jovem advogado participar das comissões. Né? Como eu repito aqui na nossa subseção em Itajaí, são 42 comissões, temos um amplo espaço físico, temos auditório, temos restaurante, temos campo de futebol para as meninas. Então, tem tudo para ser um grande centro de troca de experiência entre advogados. Né? Mas o advogado ele tem que estar disposto a participar, ele tem que estar conosco aí trilhando esse caminho. Doutor, temos 1 minuto para passar alguma orientação que a gente não tenha passado, então, durante a nossa entrevista aqui, para o advogado que recém pegou a carteira da OAB, recém chegou a esse mercado, que é muito promissor também, né? A gente falou dos desafios, tudo, mas é um mercado muito promissor. Então, a gente fique à vontade para que tenha esse minuto, então, para passar mais alguma orientação. Obrigado. Então, eu quero dizer para o jovem advogado aí que está pegando sua carteira, que está nos ouvindo, que participe das comissões, que participe da nossa comissão do jovem advogado, que participe dos eventos na OAB, que não se sinta envergonhado, que utilize as suas prerrogativas quando violadas, que procure o auxílio de advogados mais velhos, né, de colegas de profissão, porque somos colegas de profissão, não somos inimigos, né? Podemos estar em lados adversos de uma petição, mas nunca inimigos. Então, que participe, que faça parte, que lute, que não desista, porque o caminho é pedregoso, mas é bom, ele é bom de ser trilhado. O caminho é difícil, é duro, mas nós estamos aí para nos ajudarmos. E que se engajem na questão política da OAB, porque nós temos que construir uma instituição forte. Né? Nós temos que, daqui a pouco, começar a substituir as pessoas mais antigas aí nos quadros da OAB. E nós temos que estar presente, conhecendo a base do projeto, para que a gente possa solidificar a nossa instituição. Perfeito, doutor Tarsis. Obrigada por participar aqui conosco e compartilhar conhecimento aqui no programa OAB na TV. Eu que sou grato pela atenção da OAB TV. Obrigada, um grande abraço e bom trabalho. Doutor Tarsis, então, Tarsis Nogueira da Silva participou aqui conosco, presidente da Comissão do Jovem Advogado aqui da subseção.
E eu lembro a você que está nos acompanhando que você pode acompanhar todas as entrevistas do programa OAB na TV no nosso canal do YouTube da subseção OAB Subseção Itajaí, no nosso Facebook e no nosso Instagram, que também é o @OAB Subseção Itajaí. Todas as terças e quintas-feiras, a partir das 10 horas da noite, você acompanha o programa OAB na TV aqui na TV Câmara e ali nas nossas redes também. Um grande abraço a todos, até a próxima semana.